E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal e o tema do vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu balanço desse último mês que se passou, meu resultado, meu desempenho, como que foi, pontos positivos, pontos negativos desse mês de abril. Além disso, vou dar uma contextualizada também do meu mês de fevereiro e do meu mês de março, enfim, validando um método, explicando algumas coisas que eu acho que é interessante. Esse tipo de vídeo é um tipo de vídeo que eu não gosto tanto assim, mas eu acho que é importante. Eu vou explicar logo depois da vinheta o porquê que esse vídeo é importante e o porquê que você deve ficar no vídeo até o final. Então, roda a vinheta. Bom, jovens, antes de mais nada, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Esse é o meu canal, o canal Renan Zandonade, o canal dos jovens aqui, onde a gente conversa sobre trading esportivo, mercado financeiro, enfim. A gente aborda vários temas aqui importantes e relevantes para a nossa comunidade. Então, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Já te inscreve aqui embaixo e ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Bom, dito isso, vamos primeiro à contextualização sobre esse tipo de conteúdo. Esse é um tipo de conteúdo que eu, sinceramente, jovens, preciso já dar um alerta aqui antes de começar o vídeo. Eu não acho que esse tipo de conteúdo é relevante para a nossa comunidade. Por quê? Eu sei que vários produtores de conteúdo fazem conteúdos nesse sentido, mas eu, sinceramente, não acho que esse conteúdo agrega tanto valor assim. Sana mais uma curiosidade que a gente possa vir a ter do que de fato responda questões, te ajude de alguma forma a evoluir como trader. Eu acho que de verdade não ajuda tanto assim. Por quê, jovem? Porque o seu resultado é só seu. Então não adianta você querer comparar o seu resultado com o do trader X, do trader Y, do trader Z. Não é isso que vai te ajudar aqui, tá entendendo? É muito mais importante um vídeo, por exemplo, falando de aspectos emocionais, aspectos técnicos, aspectos de mercado, de leitura de jogo, do que um vídeo mostrando Profit and Loss, que sinceramente eu acho que não é assim tão relevante. Mas eu entendo que é importante eu fazer esse vídeo, porque eu sei que na nossa comunidade tem muito preconceito contra as pessoas que trabalham através da leitura de mercado atrelada à leitura de jogo, né? Então, tem vários traders por aí, e aqui eu não vou falar só de Under Limit, porque a minha abordagem hoje é mais de mercado, só que eu tô no Under Limit. Mas eu sei que também tem traders que trabalham o mercado, que também estão dentro dessa seara do trading puro, que também abordam match odds, então de maneira nenhuma eu posso falar só exclusivamente do Under Limit, apesar que é onde eu tenho propriedade, que é onde eu tô tendo bons resultados, que é onde eu tô conseguindo ter um desempenho acima da média, ao meu ver, trabalhando exclusivamente o mercado atrelado à leitura de lance e leitura de mercado. Bom, então dito isso, já fiz a primeira contextualização aqui, que de verdade, jovens, eu não acho assim tão relevante esse tipo de conteúdo, mas eu acredito que seja importante para elucidar na cabeça da nossa comunidade aí, alguns jovens que ainda têm preconceito, que ainda estão quadrados ali naqueles métodos que são amplamente divulgados na nossa comunidade. Eu acho que é sim muito importante eu mostrar aqui um pouco do meu resultado. Esse trabalho que eu tô fazendo lá no Telegram, se você não tá no meu Telegram, não perde tempo, vai lá. Lá tem print de resultado quase que diariamente, Profit and Loss da Betfair, gráfico, enfim, vários insights legais lá no meu canal do Telegram. Então tá aqui embaixo no primeiro link do comentário fixado para você dar uma olhadinha no meu dia a dia. Aqui eu vou mostrar alguns prints de planilha aqui sintetizado para não ficar um vídeo muito extenso também. Se você quiser entrar em mais detalhes, o que eu fiz em cada dia que eu trabalhei, enfim, todas essas informações estão lá no meu canal do Telegram, então é só ir lá que tem conteúdo desde fevereiro lá, exclusivamente sobre validação de método e abordagem de mercado. Então lá tá detalhadamente tudo, com print da Betfair e tudo mais. Então no vídeo aqui eu vou dar uma sintetizada nessas informações. Dito isso, contextualizei o porquê que eu acho que esse tipo de vídeo não é tão importante e o porquê que eu acho que é importante eu compartilhar esse tipo de conteúdo, mesmo eu não gostando tanto assim, que é para quebrar de fato o preconceito de algumas pessoas que estão fechadas no que é vinculado nas grandes mídias aí de trading esportivo. Que existe um mundo sim que é possível de você ganhar bastante dinheiro mesmo, não ganhar só 6% da banca por mês, por exemplo. É possível você ganhar 7, 8, 9, 10, 20% da sua banca entenda dinheiro que você tem na Betfair, beleza, jovem? Então é mais ou menos isso. E em quantidade de stakes, por exemplo, que é possível você ganhar além de 3, 4 stakes por mês. É possível de você ganhar 10 stakes, 15 stakes, 20, 30, 60 stakes por mês. Então, esse tipo de conteúdo é um conteúdo que eu não gosto tanto assim, mas eu acho que é importante exatamente para clarear a ideia de algumas pessoas da nossa comunidade, para vocês terem uma percepção e a noção de que sim, é possível você ganhar muito mais dinheiro, trabalhar de formas muito mais diferentes do que a gente conhece na nossa comunidade. O trading esportivo é gigante e permite muitas oportunidades mesmo, jovens. Então,
Feita essa contextualização, vamos parar de enrolação, vamos direto aos números. Bom, jovens, primeiro com relação a todos os gráficos, todos os prints que eu vou disponibilizar aqui para vocês do lado, esses gráficos, esses prints, tudo isso tem na minha planilha. Então, todas essas informações, se você quiser transferir os dados que você tem para minha planilha, vou deixar o link aqui no card para vocês darem uma olhadinha depois que terminar esse vídeo, você vai ter acesso por lá. Então, 100% das informações que eu estou disponibilizando aqui nesses prints estão lá na minha planilha. É só você assistir o vídeo que você vai entender 100% como que funciona a minha planilha. Então, dito isso, a primeira imagem que eu coloquei aqui do lado é um print sintetizando basicamente meu resultado no mês de fevereiro, março e abril trabalhando no Under Limit. O mês de fevereiro, jovens, foi um mês bem complicado para mim, porque foi a primeira vez na vida que eu parei tudo que eu fazia, de onde eu já era consistente, para vir para o mercado novo, para me desafiar nesse novo desafio mesmo, que era trabalhar Under Limit. Então foi bem complicado. No começo eu trabalhei de maneira muito segura e muito tranquila no mercado. Então vocês podem perceber aqui que meu começo de mês foi muito bom. Se você olhar, praticamente eu não tive heads ali, trabalhei de maneira bem tight mesmo, ou seja, de maneira bem conservadora, trabalhando só situações mesmo onde não tinha quase que risco nenhum de eu tomar um gol contra a minha posição. E eu tive bom resultado nesse período. E aí depois, passou um tempo, eu senti a necessidade de ser mais agressivo. Eu queria ainda me encontrar com relação à agressividade dentro do mercado. Então passei por um período ali onde eu já fiz alguns testes mais pesados no quesito agressividade. Vocês podem perceber que meu gráfico ficou muito mais esquisito, vamos dizer assim, né? Ficou um gráfico muito mais volátil. Então não era bem por ali o caminho. E aí depois, no final do mês de fevereiro, eu decidi encontrar um meio termo entre ser muito tight e muito agressivo, e esse é o estilo de trade que eu acho que pra mim funciona e tá funcionando muito bem. Vocês podem perceber que o meu resultado no final do mês de fevereiro foi excepcional, e aí no mês de março eu comecei trabalhando dessa mesma forma. Então esse mês de fevereiro foi um mês de muitas provações pra mim, porque eu fiz vários testes mesmo, né? Então fica nítido no gráfico essas mudanças minhas dentro do meu operacional. Então, em resumo, foi um mês muito bom. Eu fiz 260 entradas nesse mês de fevereiro. Acabei tomando 22 gols contra a posição. Não peguei nenhum gol porque estava focado 100% em trabalhar o mercado no back ao under, né? Então não estava fazendo nenhuma entrada em lay ao under, tentando buscar algumas situações ali que fazia sentido. Enfim, já vou contextualizar um pouco melhor isso. Terminei com 5,3 stakes de lucro, um resultado muito bom e um resultado acima do meu resultado médio no match odds, no mercado de over, à frente, over limite, que eu trabalhava no passado. Então, ano passado, por exemplo, 2020, eu terminei o ano todo com uma média de lucro de 4 stakes e meia por mês. Então, nesse primeiro mês, eu trabalhando no under limite, fazendo vários testes, eu já terminei com mais de 5 stakes de lucro. O que para mim é um resultado muito bom mesmo. Tá? E aí se a gente for olhar com relação ao lucro percentual médio, ou seja, esse lucro percentual médio é importante contextualizar. Por quê? Esse lucro percentual médio nada mais é do que o lucro que eu tenho na média para cada mercado que eu entro. Então, por exemplo, na média eu trabalhei 10 mercados. Esses 10 mercados na média, quando eu entro no mercado, eu lucro 12,45%. Ou eu lucrei nesse mês de fevereiro 12,45%. Então, só para dar essa contextualizada para vocês entenderem exatamente o que é esse lucro percentual médio. É basicamente todas as entradas que eu faço, todos os meus lucros ali, a média de todos eles dá 12%. Tem alguns que eu faço 5%, alguns que eu faço 2%, alguns que eu faço 30%, 40%. Então, na média, deu 12%. Bom, agora vamos ao mês de março, né? Mês de março eu comecei trabalhando da mesma maneira que eu terminei o mês de fevereiro. Vocês podem perceber aí no gráfico, foi um período até que relativamente tranquilo, né? Que eu trabalhei ali dentro de uma normalidade, acabei tomando alguns gols, enfim, sem muito mistério, mas eu senti uma necessidade de fazer uns testes ali em uma abordagem um pouco diferente, um pouco mais agressiva. Então eu trabalhei ali durante uma semana, salvo engano, uma semana, eu acho que foram 7 dias que eu trabalhei de maneira bem mais agressiva, fica bem nítido no gráfico aqui do lado. Vocês podem perceber uma oscilação muito maior durante esse período. Nesse período, basicamente, eu não vou falar exatamente a estratégia, porque é uma estratégia que eu acho que se eu divulgar para a comunidade, ela acaba parando de funcionar, mas é uma estratégia muito mais agressiva no sentido de ser... de eu pegar muito mais gols e eu tomar muito mais gols. Então, se vocês observarem, apesar de eu não ter tomado tantos gols assim no mês de março comparado com o mês de fevereiro, mas eu peguei muito mais gols do que, por exemplo, no mês de fevereiro e no mês de abril, né? Fevereiro eu não peguei nenhum gol, então esse mês eu peguei 13 gols. Então, por aí vocês já podem perceber que foi uma abordagem bem diferente.
Passou esse período ali, voltei a trabalhar dentro da minha normalidade, né? Eu fiz aqueles testes, fez sentido, e um jogo ou outro, alguns jogos onde fazem sentido, eu faço esse tipo de abordagem, então acaba que no meu gráfico de longo prazo, quase que fica imperceptível essa oscilação tão brusca, né? Dentro dessa abordagem que eu testei durante esse período de 7 dias ali no mês de março. Mas fez bastante sentido, eu gostei bastante desse método e eu ainda estou trabalhando dentro dele, mas é uma abordagem diferente. É algo que eu não faço todos os dias. Enfim, não vou entrar muito em detalhe aqui com relação a essa minha abordagem, mas eu ainda estou fazendo essa abordagem, só que agora ela está diluída ao longo do meu gráfico, então acaba que fica imperceptível essas oscilações tão grandes assim, beleza? Então, nesse mês de março foi um mês muito bom, assim, eu já fiz 13 stakes de lucro, né? 13,47 stakes de lucro. Um resultado, assim, muito maior do que eu conseguiria desempenhar no Match Odds. Eu acho que no Match Odds eu nunca fiz 13 stakes de lucro, nunca mesmo, porque lá é um trade bem diferente do que eu faço aqui no Under Limit, então nem tem como muito comparar, né? Não tem melhor ou pior, mas existe algo que faz mais sentido para mim. Enfim, eu postei um vídeo recentemente falando sobre isso, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu acho que pode fazer sentido se você quiser entender o porquê que eu abandonei o Match Odds e tudo mais, tá? Mas eu já terminei com 13,47 stakes de lucro. O meu lucro percentual médio foi 30,84%, mas esse número aqui ele tá um pouco mascarado pela quantidade de gols que eu peguei durante esse período, então assim, dá até para desconsiderar um pouco esse lucro percentual tão alto, porque como eu peguei muitos gols, acabou que esse número foi empurrado bastante para cima. Então, dá para desconsiderar isso. O que é relevante considerar é sim as 13 stakes de lucro, que foi um resultado bem grande. E se vocês observarem durante esse período, mesmo eu tendo pegado tudo isso de gols, eu fiquei um pouco lateralizado durante esse período de testes. Então, essas 13 stakes, praticamente elas são só de back ao under, exatamente porque durante esse período eu mais troquei dinheiro com o mercado do que de fato ganhei dinheiro. Então acho que dá pra entender. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer aqui, tá? E aí beleza, terminou esse mês de março, um mês excepcional assim, superando bastante as minhas expectativas. Mas no mês de abril eu vim já com um pensamento muito diferente. Muito diferente no sentido de que no mês de abril eu comecei com a plena convicção de que eu de fato estava fazendo um trabalho muito bem feito e que todas as minhas percepções, tudo aquilo que eu tinha pensado, de fato fazia sentido e estava fazendo sentido quando eu estava colocando em prática no mercado do Under Limit. Então, para mim, esse mês de abril foi mais uma confirmação de que o que eu estava fazendo de fato era lucrativo e tinha um potencial muito grande de haver mais envolvido dentro dos meus cliques, dentro das abordagens que eu estava fazendo dentro do mercado. Então, tendo isso em mente, tendo essa convicção em mente, ficou muito mais fácil para eu trabalhar de maneira muito mais tranquila nesse mês de abril. E nesse mês de abril, jovens, eu trabalhei assim muito bem mesmo, muito bem mesmo. Ainda acabei tomando 19 gols, que é um número bem alto, né? Se a gente levar em consideração, por exemplo, os 3 últimos dias do mês, eu tomei 7 gols nesses últimos 3 dias. Passei por uma bad run bem violenta nesse sentido. Eu tô gravando esse vídeo no domingo, então eu não trabalhei sábado e domingo, né? Dia 1º e dia 2 de maio. Eu geralmente tenho esse tipo de descanso no começo do mês, eu folgo 1 ou 2 dias ali, porque depois praticamente eu trabalho todos os dias do mês sem nenhum tipo de problema. Então eu tirei esses 2 dias de folga, eu vou começar a trabalhar de fato agora na segunda-feira, dia 3 de maio, né? Então eu achei em linhas gerais assim um mês bem tranquilo. Apesar de eu ter passado por essa variância no final do mês, eu tava com um resultado de quase 30 stakes nesse mês de abril. Sinceramente, jovens, eu fiquei um pouco frustrado de não ter chegado nesse número de 30 stakes. Obviamente que eu não trabalho com meta, eu não gosto de trabalhar dessa forma, acho que não agrega tanto valor assim ter metas, mas eu tava quase chegando em 30 stakes, eu tava com expectativa, mesmo que inconsciente, de chegar nessas 30 stakes, mas paciência, acontece, passei uma variância negativa, acabei não conseguindo chegar em 30 stakes e ainda fechei ali com 24 stakes de lucro, né, arredondando um pouquinho para baixo aí, 24 stakes de lucro, que já é um lucro muito bom mesmo. Terminar com 24 stakes em um mês é algo assim excepcional. Se a gente levar em consideração uma gestão de 2%, já consegue calcular aí mais ou menos quanto de porcentagem em cima da banca que você faria trabalhando no Under Limit. Então assim, resultado excepcional, não tenho nada a reclamar com relação a isso.
E o meu lucro percentual médio, aqui eu já acho que é um lucro que faz sentido. 16,65% de lucro é um lucro excepcional. Já me coloca em uma situação muito tranquila no under limit. Por quê? Isso significa que se eu trabalhar 6 mercados, eu posso tomar um gol nesse 7º mercado, que mesmo assim eu vou estar no 0 a 0. Ou seja, jovens, um dos principais preconceitos que a gente tem aqui com relação ao under limit é que você ganha e depois você perde tudo. E não é bem por aí. Com esse meu lucro percentual médio, por exemplo, se eu trabalhar 6 mercados, eu não estou falando 6 jogos, 6 mercados, jovens, e eu tomar um gol no 7º mercado, eu tô no 0 a 0. Ou seja, em um dia longo, por exemplo, tem, sei lá, eu faço 10 jogos, aí esses 10 jogos eu vou fazer 20, 25 mercados. Dificilmente, se eu tomar, por exemplo, 1 ou 2 gols, eu vá terminar esse dia em red ainda. Por quê? Porque eu estou trabalhando de uma forma, de uma maneira que me permite eu simplesmente terminar o dia em lucro ainda, pelo meu lucro percentual médio. Obviamente que aqui a gente não pode cravar em pedra, porque cada mercado é um mercado, cada jogo vai te dar umas oportunidades diferentes do que em outros jogos, mas em linhas gerais, no longo prazo, 6 mercados é o suficiente para eu ficar no 0 a 0 mesmo tomando um gol. Ou seja, você não precisa trabalhar dias e depois tomar um gol e perder o lucro de dias. Não, muito longe disso, tá? Se vocês observarem, por exemplo, nesse mês de abril, o meu lucro percentual por dia de trabalho foi de 85,65%. Ou seja, um lucro percentual por dia de trabalho de quase uma stake, né? 85% de lucro no dia. Cara, isso é simplesmente impensável se a gente levar em consideração alguns cenários que existem aí, por exemplo, nos métodos que eu trabalhava antigamente. Então, é um resultado simplesmente excepcional, jovens. Você terminar na média, mesmo considerando os dias em red, com 85% de lucro, é simplesmente absurdo. E ainda tenho um potencial muito grande para volumar. Porque durante a manhã eu estou quase que 99% das vezes estudando o mercado do under limit. Então eu não estou trabalhando, clicando de manhã. Mas eu sei que tem alguns mercados, tem alguns jogos interessantes para eu trabalhar durante a manhã. Então eu consigo volumar mais. Eu volumando mais, obviamente que eu vou ganhar mais dinheiro. Por quê, jovens? Porque aqui no under limit é muito mais um trabalho braçal do que uma questão de você encontrar uma oportunidade específica, do que você encontrar um padrão de jogo. Não é tão simples quanto você abrir o mercado, abrir o jogo, ler a partida, ler o mercado e clicar. Então, se você volumar aqui no under limit, é muito provável que seu resultado melhore. Então, eu ainda tenho brecha para volumar mais. Esse mês, por exemplo, eu fiz 291 entradas. E eu quero ficar algo próximo ali de 350, 400 mercados. Vamos ver se nesse mês eu consigo ter esse volume. Eu não vou me cobrar para isso, em hipótese alguma, mas eu queria volumar mais. Chegar próximo de 350 mercados ali é algo que eu já acho que vai ser bem benéfico para mim, assim, sabe, com relação ao volume. Então, para os próximos meses aí, eu quero ver se eu consigo volumar mais. Eu acho que é importante o volume para eu aumentar meu ganho financeiro. Mas assim, sinceramente, com a stake que eu utilizei nesse mês de abril, a quantidade de dinheiro de fato que eu ganhei durante esse período já é um absurdo, assim, sinceramente falando para vocês, jovens. Você pode imaginar, né, 24 stakes. Imagina você fazer 20 stakes. Imagina você estar trabalhando com uma stake de $100, uma stake de $50. Já é um valor financeiro bem significativo, principalmente para alguém que, assim como eu, está trabalhando exclusivamente nesse mercado há 3 meses, jovens. Então, a gente nunca pode deixar de tirar os pontos positivos de tudo que a gente está fazendo. Então, Renan, você ganhou a mesma quantidade de dinheiro que você já ganhou no Match Odds? Não, mas eu já ganhei mais dinheiro aqui percentualmente do que na minha carreira toda, trabalhando no Match Odds praticamente. Eu nunca fiz um mês percentualmente tão grande quanto esse. Acho que no meu melhor mês na vida no Match Odds, eu ganhei tipo 7, 8 stakes, foi algo do gênero. Então esse mês eu fiz 24 stakes. Pô, é um resultado estratosférico, é um resultado assim, muito acima do que eu imaginava. Com relação ao mês de abril, acho que é basicamente isso, não tem muito mistério não. Mostrei os números mais relevantes para vocês. Aqui do lado foram passando vários gráficos ali, várias planilhas também para vocês darem uma olhadinha. Podem pausar o vídeo aí que vocês vão conseguir ver tudo isso que eu tô falando para vocês. Mas o ponto importante, jovens, é que se você quiser saber mais detalhes, acompanhar diariamente e tudo mais, tá lá no meu Telegram, tá disponível. É só vocês irem lá que vocês vão ter 100%
vários dias documentados lá, inclusive tem vários dias que eu abro perguntas por lá, respondo por vídeo. Então, cara, o conteúdo que eu gero lá no Telegram, humildade totalmente à parte, é um conteúdo que eu acho que agrega muito valor para a nossa comunidade, agrega muito valor para quem quer entender como que é a validação de um método. Então eu tô desde fevereiro focado nisso, né, focado no Under Limit, e meu desempenho está sendo muito bom. Né, muito bom mesmo. O que eu vou fazer nesse mês de maio agora? Eu vou continuar trabalhando da mesma forma. Obviamente que vou continuar tentando explorar um pouco mais o mercado de lay ao under, né, tentando pegar alguns gols. Nesse mês de abril, por exemplo, eu peguei 6 gols, como vocês puderam ver nas tabelas que eu coloquei aqui do lado. Mas eu ainda não estou abordando tanto assim o mercado nesses lays ao under, né? Então, são algumas situações bem específicas que eu acabo invertendo a mão ali. Em um lance, depois eu já fecho. Então, a minha leitura aqui, as minhas entradas no under limit estão sendo sempre bem curtas. Então, é entradas de 30 segundos, 10 segundos, 1 minuto no máximo, 2 minutos. Enfim, são entradas bem rápidas mesmo. Mas eu não quero colocar tanto gás assim no lay ao under, porque eu não quero mascarar meus resultados, né? Eu não quero jogar meu lucro fora. Eu tô trabalhando no under limit. Então os gols, um ou outro que eu pegar, beleza, vai ser ótimo. Mas assim, não é meu objetivo principal e eu não tô dedicado a isso nesse momento. No futuro, com certeza, eu vou fazer essas abordagens de uma maneira um pouco mais incisiva, vamos dizer assim, né? Eu vou buscar mais os gols, mas por enquanto eu não preciso ter essa preocupação, não preciso ter essa pressa, porque eu tô tendo bom resultado fazendo back ao under, então eu preciso manter esses bons resultados no back ao under, porque preciso ganhar dinheiro, né? Já vou casar, então não tem jeito, né? Eu preciso de fato ganhar dinheiro aqui no mercado, e eu tô conseguindo fazer isso de maneira consistente há 3 meses, mas longe de estar tranquilo, de me acomodar, não, muito longe disso. Preciso continuar me esforçando, continuar estudando muito o mercado para que esses resultados se mantenham. Com relação ao mês que vem, o que eu vou fazer? Eu vou subir um pouco a minha stake. Vocês sabem que pro meu futuro aqui, eu postei um vídeo já deixei o link aqui, que é o porquê que eu abandonei MyTodds, e lá eu falei o que eu penso pro meu futuro aqui com relação à gestão de stake. Eu quero trabalhar no futuro, resumindo para vocês, com a stake que o mercado me permitir. Se for 2k, beleza, vai ser 2k. Se for $100, vai ser $100, não tem problema nenhum. Mas esse mês eu quero trabalhar com uma exposição mínima ali. Eu não vou falar o valor para vocês porque é meio que irrelevante, mas eu acredito que a minha exposição mínima, que mês passado foi $20 em alguns jogos ali, principalmente da América do Sul, onde eu não tinha tanta tranquilidade para trabalhar assim, eu estava trabalhando com $20 em alguns jogos. Então, esse mês eu quero minha exposição mínima seja $100. Então, eu vou trabalhar no mínimo com $100, no máximo com $200 de exposição. Isso é o que eu pretendo, né? Obviamente que eu posso mudar isso no meio do mês de maio, mas é pouco provável. Eu acho que minha stake média ali vai ficar em torno de uns $100, $150. Sim, a minha exposição mínima vai ser $100, então eu quero dessa maneira aumentar meus ganhos financeiros, obviamente, que eu vou estar trabalhando com uma stake média maior do que eu trabalhei mês passado, mas, porém, entretanto, todavia, eu não vou me pressionar para ter o mesmo desempenho que eu tive esse mês de 24 stakes. Eu não preciso ter esse mesmo desempenho, sabe, jovens? Eu não preciso me cobrar isso. O que eu preciso me cobrar é eu continuar estudando da mesma maneira que eu estou estudando, eu continuar me dedicando da mesma maneira que eu estou me dedicando, para que os meus resultados e o meu desempenho se mantenham ou melhorem, né? Obviamente que os resultados no curto prazo é aleatório, só que a gente falando de under limit, onde a gente tem tanto volume, jovens, é praticamente impossível que você termine um mês negativo com o tanto de oportunidade que tem no under limit. Então é muito provável que eu vá terminar esse mês de maio também positivo. Isso aí é algo natural, tranquilo com relação ao under limit. Trabalhando o mercado, dificilmente você vai ter um mês em red, jovens, dificilmente mesmo. Então eu fico bem tranquilo com relação a isso, porque eu sei que eu vou continuar me dedicando, estudando, melhorando meu trading para que eu evolua ainda mais dentro do mercado. Não vou me cobrar com relação ao resultado. Ah, não, esse mês eu quero fazer 30 stakes. Beleza, se vier 30 stakes, ótimo. Se vier 40, ótimo também. Mas eu não vou me pressionar para ter esse desempenho. Por quê? Porque eu não preciso. É simples assim. O que eu preciso é continuar evoluindo, continuar melhorando, continuar sentindo que eu tô cada dia um pouquinho melhor. Esse é o ponto. O erro que eu cometi hoje, eu tenho que melhorar para amanhã não cometer. Essa abordagem que eu fiz um pouquinho errada, amanhã eu tenho que fazer uma abordagem mais coerente, algo que faça mais sentido. Então é assim que eu evoluo dentro do trading.
Espero que com esse vídeo eu consiga ajudar vocês de alguma forma. A ideia aqui, jovens, não é mostrar pra vocês, nossa, como o Renan tá consistente. Não, não é isso. A ideia desse vídeo é mais quebrar o preconceito de fato da galera com relação ao Under Limit, principalmente com a galera que só vê leitura de jogo, leitura de jogo, leitura de jogo. Jovens, não é só leitura de jogo que manda. Se você quer potencializar seus ganhos, comece a trabalhar mais o mercado. O jogo, né, o trading esportivo em geral, cada dia que passa eu tenho mais essa convicção, que o trading esportivo não é sobre futebol, é sobre mercado. O futebol fica só de pano de fundo para que você tome decisões de valor respaldados no quê? No mercado. A leitura de jogo sem o mercado não tem tanto valor assim. Então é importantíssimo a gente começar a enxergar esse outro prisma. Para quê? Não tô falando que é ruim, de novo, jovens, não tô falando que é ruim. Eu tenho todo o carinho e apego pelo Matt Odds, porque foi através dele que eu consegui viver da renda variável. Mas, agora que eu tô conhecendo esse outro universo, que é do trading puro, você trabalhar mercado, você ter o jogo como algo que te respalda para entrar no mercado, sim, mas você leva muito em consideração o que o mercado tá te falando, jovens, isso virou minha chave demais e eu preciso compartilhar isso com vocês. E comecem a testar, não precisa mudar seu método, não precisa, mas comece aos poucos a incorporar algumas leituras de mercado dentro do seu trading, que sem dúvida nenhuma você vai melhorar muito. Então nesses 3 meses eu ganhei 43 stakes, na média, jovens, estou até pegando aqui agora para ver para vocês, na média eu ganhei 14 stakes nesses 3 meses, então é um resultado muito bom mesmo. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se esse vídeo te ajudou, já sabe, né? Dá aquele like aí, porque isso é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante, né? Apesar de eu não gostar muito desse tipo de conteúdo, eu acho que ele pode ser relevante para principalmente aquele cara que não trabalha mercado, que não olha para o mercado, que só fica quadrado ali na leitura de jogo, que tem aqueles métodos convencionais que são amplamente divulgados na nossa comunidade e não olha para o mercado. Manda para esse seu amigo, manda para ele, fala, ó, olha mais para o mercado. Observe que existe um mundo em que você consegue ganhar mais do que 6% da sua banca, mais do que 4% da sua banca, tá entendendo? Então, existe um mundo diferente do que a gente vê por aí. Beleza, jovens? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudou, eu fico muito feliz. Essa é a minha ideia. Te inscreve no canal se você não é inscrito, deixa aquele like e tamo junto, forte abraço. E por hoje, era só tudo isso.